gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Diabo é isso, Freud. No episódio de hoje, eu e Liliane iremos conversar um pouco sobre um texto do Freud que chama Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental. E aí a Liliane aí vai começar falando um pouquinho o que é que ela conseguiu captar do texto, e aí a gente vai seguir aquela nossa lógica de ser uma coisa mais na pegada da associação livre, né, Lilian? Verdade, viu? A minha vida falando pela via da associação livre, né? Mas enfim. Oi, gente, né? Hoje, como o Ítalo falou, a gente deu aí uma pequena modificação. A gente vai conversar sobre um texto do Freud, que é Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, que é um texto de 1911. E é um texto também que já foi relido, né? Vamos dizer assim, pelo Freud, né? Já tem outros textos que trabalham mais a ideia que ele trata nesse texto. E aí, nesse texto, né, o Freud, ele vai explicar um pouquinho como que nós, né, nós sujeitos, nós seres humanos, passamos de um princípio, né, de um funcionamento psíquico baseado num princípio de prazer, essa tendência a rebaixar as tensões do aparelho, né, a evitar qualquer estímulo desprazeroso, né, para o aparelho, e como nós passamos desse princípio, desse modo de funcionar, para um princípio baseado na realidade, né, que é outro tipo de funcionamento. E aí ele vai trazer um pouco das consequências dessa mudança, né. Ele começa falando que toda neurose, ela tem como consequência ou tendência, né, a saída do doente, né, entre aspas, da vida real, né, da realidade, né. Então, é como se algo na realidade que fosse desprazeroso, né, que fosse sofrido, angustiante para o sujeito, no início, né, quando somos crianças, quando somos bebês, né, nós somos regidos pelos processos primários, que são processos inconscientes, né, e esses processos inconscientes são, como eu falei no início, exclusivamente baseados por princípio de prazer. Ou seja, tudo que for angustiante, tudo que gerar dor, tudo que gerar desprazer, vai ser barrado. Né? E, inicialmente, nós encontramos as satisfações para as nossas pulsões no nosso próprio corpo. Né? Nessa fase inicial, as nossas pulsões se autossatisfazem, né? Que o Freud vai chamar isso de... E tem uma questão também, porque assim, mesmo que essa satisfação ela venha de fora, né? Porque, por exemplo, a criança, o bebê, quem satisfaz muitas vezes as necessidades ou as pulsões dessa criança é a mãe, né? A fome, enfim, uma série de questões aí. A criança esperneia e a mãe vai lá, inclusive tem a história das mães, né? Que a mãe sabe o choro da dor de barriga, o choro da fome, o choro do não sei do quê. Mas a criança, em um determinado momento, ela não sabe diferenciar o que é fora e o que é dentro, o que é eu e o que é outro. Então, assim, por mais que esse cuidado venha do outro, venha de fora, como a criança ela não faz essa separação, então é como se tudo partisse dela internamente, né? Tem isso também. Isso. E aí até mesmo utilizando partes do próprio corpo, né? A boca, o bebê ele tem muito a tendência de chupar, né? Seja a própria língua, os lábios, né? Também tocar o próprio corpo, enfim, ele vai encontrando ali em si mesmo. Como o Ítalo falou, isso não é muito diferenciado, né? O mundo interior do mundo externo, da realidade externa. E aí, nesse texto, o Freud ele vai dizer que em determinado momento essas pulsões, né, essas necessidades, elas não conseguem mais se satisfazer no próprio corpo, né? E o nosso psiquismo ele começa a se abrir em decorrência disso para a realidade, né? E aí um novo funcionamento, um novo modo de funcionar, ele vai sendo estabelecido, começar a se desenvolver com essa abertura para a realidade, né? Que seria o princípio de realidade. E aí ele vai tratar das consequências dessa abertura para a realidade, o que isso implica para o nosso aparelho psíquico, o que se modifica, né, a partir daí. E aí ele vai trazer umas oito consequências, né, que a gente vai passar aqui um pouco
Não vamos falar detalhadamente de todos, né? Mas vamos passar um pouco por cima. E aí, o que antes era só inconsciente, né? O que antes era só princípio de prazer, era só satisfação prazerosa e negação de desprazer, agora passa a ser também concatenado, né? Vamos dizer assim, com o princípio de realidade. Os dois eles começam a ter essa relação mais ou menos de parceria. E, ao mesmo tempo, como consequência também dessa abertura, o eu, nosso estado específico, começa a se constituir a partir daí. E o eu vai ser exatamente esse mecanismo que vai fazer essa regulação entre os dois princípios, o princípio de prazer e o princípio de realidade. Vai ficar aí no meio, né, desses dois movimentos. E aí, essa é uma das primeiras adaptações, né? O aparelho psíquico, que antes era só inconsciente, passa a trabalhar a partir de uma consciência também, que é representado pelo eu e representado pelo mundo externo, né? E começa a se desenvolver novas funções, como a função da atenção, que vai fazer com que o aparelho se volte de tempos em tempos para fora, para a realidade, no sentido de conhecer realmente, de perceber onde que ele vai poder encontrar, né, aquilo que satisfaz as suas necessidades, né, e isso, consequentemente, vai gerando um registro no aparelho, que é a memória. Então, a partir desse conhecimento da realidade, entra-se também a memória, né, nisso tudo, e aí, lá atrás de determinada coisa, ele já vai saber onde encontrar, né, vamos dizer assim. Sim. Eu tinha pensado aqui, que uma coisa que tu começou falando que eu também acho interessante, é pensar nessa lógica de que a gente não está tão assim ligado a uma realidade, né? É uma coisa até que eu estava discutindo com a Aline em algum momento, acho que tem um tempinho já, né? De pensar que todo mundo, todo ser humano, né? Seja ele, sei lá, se a gente for pensar nas substâncias, né? Neurótico ou psicótico, enfim, a gente tem uma relação com a fantasia, digamos assim, né? Como é que a gente enxerga o mundo. Então, assim, quando o Freud fala que toda neurose ela arranca o paciente da vida real, por exemplo, ele está querendo dizer que não existe uma pessoa que acesse o real, assim, ou a realidade, no caso, né, a realidade, de uma forma pura, né? Todo mundo enxerga a realidade a partir da sua fantasia, né? É como se fosse existisse ali um óculosinho que todo mundo usa e aí a gente enxerga o mundo a partir daquela nossa visão de mundo, que no caso da psicanálise a gente está falando de uma fantasia. Nós também estamos enxergando o mundo com base na nossa fantasia. Então quer dizer que todo mundo fantasia, de alguma maneira, né? Porque a gente tem a mania de achar que só o doido delira, né? Só ali é o doido. O doido pega o doido. Mas nós também, se a gente for pensar nessa lógica, a gente é um pouquinho doido também. E uma coisa que eu achei interessante quando tu falou, é essa questão de quando, por exemplo, a gente pensar aqui da criança, né? Que em algum momento ela passa a projetar, né, o seu desejo para fora, né? E aí eu fico pensando assim, por exemplo, a criança tem uma época da vida da criança que a criança só quer saber da mãe, tudo é a mãe, quer mamar, chora, quer a mãe, tudo é a mãe. E chega um momento que a criança, ela começa, tipo assim, ela já começa a se interessar pelos coleguinhas, né? Tipo assim, tem uns amiguinhos lá da creche que ele vai, aí ele já gosta de repente de um joguinho, ele já quer brincar com o coleguinha que é vizinho da casa. Então, tipo assim, ele vai se desprendendo da mãe, por exemplo. Inclusive, tem muitas mães que até sofrem, né, com essa fase. Assim, a criança é muito apegada à mãe, de repente, ela começa a direcionar essa libido, né, essa pulsão para outros objetos. E aí tem até mãe que sofre, né? Porque, assim, meu filho não quer mais saber de mim, né? Ou então, tipo assim, só quer saber dos coleguinhas da creche, enfim. Então, isso também é interessante pensar nessa lógica, né? De que a gente, de fato, em algum momento, a gente também entende que em algum momento não existe essa separação entre o bebê e a mãe, né? A criança não entende essa separação entre ela e esse mundo externo, entre ela e a mãe, mas que a partir de um determinado momento ela começa a projetar essa pulsão, essa energia para fora, para outros objetos, né? E aí eu achei interessante quando tu falou isso, eu lembrei muito dessa história das crianças, que eu já vi muito relato de mãe assim que sofre porque o filho não tá mais nem aí para ela, né? Tipo assim, antes só queria saber da mãe, chorava pela mãe, não queria ir pro braço de ninguém, só come se for com a mãe, só faz não sei o que se for com a mãe. Ou a pessoa que exerce o cuidado dessa criança, né? Quando a gente fala mãe aqui, não é bem a mãe biológica, mas quem exerce esse cuidado. E aí, a partir de um certo tempo, a criança começa a desejar outras coisas, digamos assim, né? E aí a gente fica muito claro como que isso opera, né? Essa lógica aí
de repente, de buscar satisfação em outros objetos, né? Como a gente falou lá no episódio anterior. E isso é isso, né, de se buscar a satisfação das pulsões em outros objetos é também uma das consequências que a gente que o Freud trata, né, nesse texto, que ele vai dizer que a pulsão ela também vai mudar de alvo, né? De início ela é uma pulsão autoerótica, e aí quando isso já não é suficiente, né? E começa a gerar frustração, a pulsão ela acaba se desenvolvendo para alcançar outros alvos, né? O ato também de se perceber, né, enquanto um corpo desalienado da mãe ou da pessoa que ocupa essa função, e de ir alcançando até chegar à fase da puberdade, que vai ter esse encontro com o outro, né? E aí ele vai poder se dirigir a outros objetos. Né? Essa também é uma das consequências. E aí outra coisa que o Ítalo falou, que é essa questão da fantasia, né? A fantasia, a gente pode dizer, baseado nesse texto, que ela é uma parte do psiquismo que não se submete a esse teste de realidade, né, ao princípio de realidade, assim, independente, ela tem essa parte que vai continuar sendo mantida pelo princípio de prazer, né, então, assim, Prazer. O princípio de realidade, ele não vem para suplantar o princípio de prazer, né, os dois, eles continuam existindo simultaneamente, né? Só que o princípio de realidade ele vem numa tentativa de proteger, né? Utiliza-se essa palavra, mas eu não ficou muito claro para mim. Mas assim, eu entendo no sentido de que até então o que era satisfação imediata, agora precisa se poupar, precisa se segurar um pouco, né? Dessa energia para talvez adiar e conseguir essa satisfação em um outro momento, né? Então, o princípio de realidade ele vem também como uma outra forma desse princípio de prazer encontrar satisfação, né? Eu acho que tem a ver também com a história do recalque, né? Porque em algum momento também começa a haver a barreira do recalque. Então, assim, essas satisfações, elas começam de fato a ser adiadas, começam a ser recalcadas. Enfim, tem uma série... Quando a gente vai se desenvolvendo, quando o psiquismo ele se desenvolve, digamos assim, mais plenamente, a gente começa a perceber que existem várias coisas ali atuando nesse psiquismo e que, obviamente, essa satisfação desse prazer, né? Ela começa a sofrer algumas limitações, né? Sofrer algumas barreiras, seja a cultura, seja o próprio recalque, né? Que a gente diferenciou a história lá do que é repressão, né? Que é algo que vem de fora, seja algo que é de dentro. Então, acho que tem a ver com isso também, um pouquinho, né? Com essa história aí. De pensar que a gente não pode buscar essa satisfação o tempo inteiro. Em algum momento, a gente precisa entrar na cultura, a gente entra nesse convívio social e a gente abre mão de uma parcela de gozo para viver em sociedade. E eu acho que isso E tem a ver com isso. Tem a questão da educação, né, Ítalo? Que eu acho que entra bem agora. Tu quer falar disso? Sim, porque a gente estava vendo também falar sobre a gente percebeu que o texto ele fala sobre a educação, ele fala sobre a religião, ele fala sobre a arte, né, que são maneiras também que a gente, enquanto seres humanos, encontramos de lidar com essa questão desse princípio de prazer, princípio de realidade. A ciência também, né? Ele coloca. Ciência, sim. Mas o que ele fala sobre a educação é que a gente deveria educar, pelo que eu entendi também, uma educação para a realidade. A gente precisa educar as pessoas para que elas entendam que na realidade tem sofrimento, que tem prazer, tem felicidade, tem, mas também tem infelicidade, tem sofrimento, tem dificuldades. E a gente precisa, digamos, de alguma maneira preparar as pessoas para encarar a realidade, né? Desenvolver maneiras, estratégias para lidar com essa realidade de uma maneira mais interessante, sem que haja uma energia aí de sofrimento, de frustração, de angústia, atrelada a esse lidar com a realidade. Então, ele usa o exemplo da educação, e eu acho que é um exemplo que também funciona muito bem, porque a gente pode pensar desde a educação, né, que os pais dão aos filhos, seja em alguma maneira impondo ali uma barreira nessa tentativa do filho, por exemplo, como a Lilian explicou, né? Às vezes a criança ela quer estar lá cutucando o tempo inteiro, e o pai vai lá, não pode, isso aqui não pode, né?
E aí, isso tem a ver com a educação, né? Não é uma educação formal, a educação da escola, mas é uma forma de educar aquela criança que busca satisfazer isso o tempo inteiro, a aprender a abrir mão dessa parcela de gozo para viver em sociedade. E aí eu acho que a educação entra nesse sentido, né? De ensinar os indivíduos de que, na realidade, as coisas não podem ser só a gente satisfazer os nossos desejos e as nossas pulsões. Que a gente precisa, sim, recalcar algumas coisas, que a gente precisa, sim, reprimir algumas coisas e que a gente precisa também aprender a lidar com essa realidade de uma maneira que seja menos... porque tem a questão econômica que a gente chama, né? Que custe, que seja um preço mais baixo, né? Que a gente consiga pagar um preço um pouco mais baixo para viver nessa sociedade com essa realidade. E aí, quando tu falou de fantasia, eu fiquei pensando aqui que é tão lógico que a gente tem uma relação com a fantasia que, sei lá, às vezes a gente até fala, né, sobre isso. O fulano de tal parece que tá ficando doido, né? Um amigo da gente tá ficando doido. Aqui no Ceará a gente fala que tá ficando doido. Tá birobado, tá endoidando. A gente Porque mesmo, né? Às vezes, olha, mulher, eu tô ficando doida. Olha o que eu tô pensando. Porque a gente fantasia. Tipo assim, às vezes eu lembrei aqui de uma relação. Tem gente que todo sinal que a pessoa dá, por mais que a pessoa... Tipo assim, eu lembro de ter visto um filme que tudo que o cara fazia, a mulher interpretava como se ele tivesse muito apaixonado por ela, mas era o oposto daquilo. Todo mundo enxergava que era o oposto total daquilo, mas ela via que ele estava assim, arriado os 4 pneus e estava apaixonadíssimo. Então, assim, a gente lê essa realidade com os olhos da nossa fantasia. E algumas pessoas talvez fantasiem um pouco mais e outras um pouco menos. Mas todos nós fantasiamos. Eu lembrei desse exemplo dessas relações. Ou então, quando duas pessoas analisando uma mesma cena, elas vão analisar totalmente diferente. Tem gente que vai enxergar ali uma coisa e outra pessoa... Quando a gente lê um livro, quando a gente lê fazendo o paralelo com a arte, né? Quando a gente assiste um filme, quando a gente lê um livro, quando a gente lê uma crônica, uma poesia, cada um interpreta ali as mais variadas interpretações possíveis, porque a gente está ancorado na nossa fantasia, né? E aí não tem como todo mundo enxergar uma realidade plena. Porque se a gente existisse essa possibilidade, a gente não teria essas possibilidades de interpretações variadas, porque existe ali uma realidade que é pura e que em algum momento alguém vai conseguir alcançar aquilo, e aí aquela realidade é que acerta, né? Mas não existe isso. Eu fiquei pensando aqui, né? Eu assisti um vídeo no YouTube, acho que faz um tempo, semana passada, e falava exatamente dessa questão da fantasia e trazia a expectativa como um exemplo, né? As expectativas que a gente cria são fantasias, né? Assim, que a gente estabelece para lidar com aquilo que se mostra e se apresenta para a gente, né? Tu entende dessa forma? Essa questão das Sim, expectativas? sim, E é sim. E importante que a gente possa fantasiar, né? Porque às vezes a gente fala, fantasiar, e a gente entende como algo sem nexo, né? Sem sentido, sem razão, sem lógica, né? Mas a fantasia, ela não é desse âmbito, né? Desse sentido, assim, até mesmo se a gente pegar sujeitos psicóticos, né? Que tem essa perda com a realidade mais forte, né? Mais preponderante, que é na neurose, aquela fantasia, aquele delírio, aquela alucinação, ela tem um sentido, né, para o sujeito. E aí é outro ponto importante que o Freud toca nesse texto, que quando a gente vai trabalhar com sintomas, a gente tem uma frase que ele utiliza, né, que você tem que usar a moeda do país, né? Então, assim, você não vai para um sintoma desse e querer pensar e ver com os olhos de um princípio de realidade, né? Com os olhos da realidade, porque um sintoma, uma neurose, ela não se estabelece a partir da realidade, assim, né? Não, a moeda não é a moeda da realidade, né? Essa moeda troca, mas da fantasia do sujeito. sim, sim. E outra coisa que eu estava pensando aqui é que a fantasia, o delírio, né, do psicótico, ele é uma coisa estruturante, né? A questão toda é que a gente precisa, é como se fosse a história
que a gente já vem falando ultimamente, a gente precisa atingir, digamos assim, um certo equilíbrio, uma certa homeostase. Então, assim, a gente nem pode fantasiar demais e a gente nem pode estar totalmente aberto à realidade, porque a realidade, principalmente a que a gente vive hoje, se a gente for pensar numa pandemia, é uma realidade dura, né? Se a gente for entrar nessa... A gente entra e pode até entrar numa noia de repente ficar pensando, morreu 100 mil pessoas. E aí, eu até brinco, né? Às vezes eu brinco com o meu analista, falo assim, coisa boa é viver de fantasia, né? Porque você vive bem, né? Claro que não é interessante. Eu brinco que é bom, mas não é bom, na realidade, assim, né? Eu brinco que é bom porque você tá ali, digamos assim, enganado. Então, tipo assim, não tô sofrendo, teoricamente, né? Mas a gente não pode ser naquela história, nem 8 nem 80. A gente tem que manter um equilíbrio. É a nossa condição de ser humano, neurótico, viver com essa questão da fantasia, né, que está muito atravessada, mas a gente também não pode exagerar nessa fantasia, né, como a pessoa lá que tudo que o cara faz, o cara dá um fora nela e ela acha que ele tá apaixonado, entendeu? Então isso também não é bom, né? Não é interessante. Mas é mais ou menos nesse sentido que eu pensei a fantasia. Teu microfone tá desligado. A fantasia, ela aponta para o nosso desejo também, né? Sim, sim. Então, no caso E aí, da moça que interpreta tudo, né, como um sinal positivo, né, de que a pessoa está realmente querendo. Esse é um desejo de desejo ser amada, né? total. Mas é isso. E outra coisa, as fantasias, elas nem sempre operam num sentido positivo, né? Às vezes é o contrário, é aquela pessoa que acha que é sempre odiada. Todo mundo Sim. odeia aquela pessoa, ninguém gosta dela. Onde ela vai, ela é humilhada, ela é tratada mal, tá entendendo? E aí a Lilian apontou uma coisa que é interessantíssima, que é isso. A fantasia da gente, ela tá ancorada em algum desejo nosso. E aí eu acho que é uma das questões que a gente faz até no escuta clínica, né? É identificar onde que está ancorado, né? Qual o desejo que está por trás dessa fantasia ali de ser amada ou de ser odiada, né? Ou de ser amado e de ser odiado. O Ítalo tocou num ponto, nessa questão de que a gente às vezes precisa desse equilíbrio, né, de não estar completamente na realidade e nem completamente na fantasia, de ter essa conciliação. E ele também falou da questão da arte. A arte, ela é ela consegue, né, fazer essa reconciliação do princípio de prazer quanto do princípio de realidade, né? O artista, ele é essa pessoa que consegue não não abrir mão completamente, né, da sua fantasia, do seu fantasiar, disso que num primeiro momento teria que ser renunciado, né? Então, o artista é essa pessoa que, num primeiro momento, não abre mão disso, e aí, mas depois ele consegue transformar isso em algo que seja aceito, né? Que passe por esse teste de realidade. E isso que é o que a gente chama de sublimação, né? Que é justamente conseguir fazer essa transformação em algo que as pessoas recebam lá fora, né? Em algum produto, enfim. Existem diversas formas, né? Mas a arte é um dos mecanismos de sublimação mais, assim, perceptíveis, né? Assim, que a gente ouve mais falar, mais comum. Então, assim, a arte, ela faz justamente esse, vamos dizer assim, esse equilíbrio, né? Dá esse equilíbrio de que é possível. E o Freud vai dizer nesse texto que isso só funciona porque tem alguém aí fora, né, do outro lado, que vai receber essa arte, esse produto do artista, e vai se identificar também, né, com a mesma insatisfação, né, da realidade. Por exemplo, eu, que vez ou outra invento, né, de escrever umas poesias e tal, o que eu coloco na minha poesia diz de uma insatisfação minha, né, em algum sentido, e aí eu consigo transformar isso, né, em algo que as pessoas recebem, né, na realidade, no meio mundo externo, e algumas pessoas se identificam, né, porque elas passam, talvez, né, pelas mesmas insatisfações com relação ao produto final, né, dessa arte.
a sublimação, inclusive, é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, assim, de como a gente consegue transformar essas pulsões, nessas energias, em uma obra de arte, né? E aí a gente pode pegar esse conceito de arte e ampliar para várias coisas, né? Tem gente que transforma numa música, e aí eu penso muito na história lá da música da sofrência, né? A pessoa que tá falando ali do relacionamento que não deu certo, de uma traição, enfim, do que quer que seja, mas de repente foi uma forma que a pessoa encontrou de dar sentido àquela dor, aquele sofrimento, e aí seja uma obra de arte, né? A gente sabe que tem muitos artistas que a gente chama até de almas atormentadas, né? Que eram pessoas que tinham uma arte muito, digamos assim, pesada, né? Muito sofrida, ou então aquele que, sei lá, a Frida, né? Eu pensando aqui na Frida, a Frida ela tem uma representação muito dolorosa, né? A arte dela é uma arte que me parece que tem uma grande carga de dor ali, de sentimento, né? E aí pode ser também uma coisa feliz, sei lá, ou então uma coisa mais neutra. Eu fico pensando eu não sei bem porque eu não sou muito das artes, mas assim, eu acho que não sei se é o Rembrandt, o Monet, que pintava as paisagens, né? Então, assim, uma coisa mais, digamos, tranquila, enfim. Mas ali são maneiras que a pessoa encontra de dar sentido ou dar vazão a uma energia pulsional que está ali. E aí ele vai fazer isso, seja na música, na arte plástica, sei lá, na pintura. E aí a gente pode extrapolar para várias coisas. Ultimamente eu tenho pensado muito na história da arquitetura, né? Inclusive eu tenho lido uns textos do Freud, ele fala muito sobre a história da casa. E aí a casa, ela deixa de ser só uma casa, e eu falei até no episódio passado sobre isso, né? Deixa de ser uma casa e a casa ela passa a ser uma obra de arte, né? Tem toda uma questão estética, plástica, em torno das casas, de como o arquiteto pensa aquele espaço, que está atrelado muito à fantasia da pessoa, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um processo de construção de um ambiente, por exemplo, você escuta o sujeito e pensa assim, como é que você se imagina nesse ambiente, né? E a pessoa começa a fantasiar. É uma fantasiar. criação, né? Aí a pessoa fala, não, eu me imagino relaxado, lendo um livro. Ela vai fantasiar ali porque ela criou uma ideia, né, do que é que vai ser aquele espaço, de como ela vai se sentir naquele lugar e como ela gostaria de se sentir naquele lugar. E o trabalho do artista, do arquiteto, nesse sentido, é captar essa fantasia e transformar isso em um produto, como tu falou. Então, a sublimação é uma coisa que muito me interessa. Eu acho muito interessante pensar na sublimação, assim. E aí eu acho que um ponto importante que o Freud trabalha nesse texto é a questão da religião, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, que a religião ela está muito mais atrelada, se a gente fosse pensar, a um princípio de prazer do que a um princípio de realidade, porque o que a religião faz, de alguma maneira, é promover um apaziguamento dessas angústias fundamentais do ser humano, seja com a morte, seja... Enfim, eu penso muito na morte porque eu acho que é uma das questões que a religião mais trabalha, né? A gente vai abrir, como tu falou, a gente abre mão aqui de alguma parcela de gozo em virtude de uma promessa de uma vida eterna, né? De uma vida no céu, alguma coisa nesse sentido. Então, quando ele fala sobre a religião, ele fala muito nesse sentido, né? De que a religião promove essa história de que um consolo, digamos assim, para o sujeito, né? Ela vai consolar o sujeito. E aí, por isso que ele fala muito da educação, né? E aí entra a história da ciência. Também, quando tu falou de ciência, eu acho que a ciência entra também nessa seara aí, de pensar que o que o Freud acha interessante não é necessariamente consolar o ser humano para que ele viva a contento na Terra com a promessa de uma vida eterna, mas que ele, ao contrário de lidar com o princípio de prazer, que ele aprenda assim a lidar com a realidade, né? E eu acho que a educação e a ciência elas promovem esse contraponto, né? Também que eu achei interessante essa história do Freud falar sobre religião. É uma temática muito complexa e muito sensível, né? Porque eu li até um artigo que ele falava sobre não de religião, mas de fé. E aí, enfim, mas eu acredito que a fé, por exemplo, seja algo mais interessante do que necessariamente a religião, se a gente fosse pensar nessa perspectiva do Freud, né? Eu fico pensando que a religião ela vai funcionar muito mais numa perspectiva de controle, né? Assim, porque você estabelece que se você fizer tal coisa, você vai estar pecando, e aí você não vai atingir esse reino, né? O paraíso aí perdido, e aí você não vai alcançar, né, esse lugar que é colocado, né?
que você precisa abdicar aqui para alcançar, né? Então, assim, eu penso muito nessa perspectiva de controlar, né? De controle. Eu acredito, o Freud, ele tem um texto, inclusive deixar aqui a dica, que é o Futuro de uma Ilusão, que ele vai trabalhar melhor essa ideia da religião. Sim, também, muito. É uma forma de controle, né? A religião, o Estado, tem várias formas de controle, com certeza, eu acho que também. Mas eu acho que além do controle, assim, eu fico pensando numa lógica, eu já participei de igreja de uma forma mais consistente, e aí eu penso que tem muito essa lógica também desse consolo mesmo. A pessoa vai na igreja, às vezes, em busca de um consolo, né? De uma resposta e de alguém que diga que vai ficar tudo bem. Talvez não vai ser agora, mas é melhor acreditar que mais na frente vai ficar tudo bem do que necessariamente ter que lidar com isso agora, né? Mas assim, eu também Sim. não vejo como de todo mal. Então, assim, tem essa história da fé, né? A fé talvez seja interessante, que as pessoas tenham Sim, com fé, certeza. né? Ou a própria religião também. Eu acho que tudo depende muito de como que você se relaciona com isso, né? Como que você se relaciona, porque uma coisa que eu achei interessantíssima nesse texto, pensando agora, é que o Freud fala, né, que chega um certo momento, como tu falou, que o princípio do prazer, ele não traz mais esse prazer que é esperado, né? Ele falha de alguma maneira. E aí a gente se volta para a realidade, e aí isso implica que a gente tem uma posição mais ativa, que a gente vai ter que movimentar essa realidade, né? Ele fala assim, a gente vai ter que fazer mudanças nesse mundo, existe aí uma melhoria dos nossos órgãos sensoriais e a questão da consciência também. Então, assim, a gente deixa de ter uma posição, digamos assim, mais passiva, se a gente fosse pensar nesse sentido, e passa a ter uma posição mais ativa, né? Então, eu acho que tudo depende muito de como você se relaciona com essa religião. Eu posso sim ter fé, eu posso sim ter minha religião, mas o que é que eu tenho feito, né? Eu tenho me movimentado, eu tenho agido para que as coisas... Enfim, eu também pensei um pouco sobre isso, né? De pensar que a gente não pode ficar só nessa história de aguardar por essa promessa, né? De que de repente a gente precisa... Inclusive tem uma coisa que é bíblica que chama a fé sem obras é morta, né? Então, assim... Tem uma frase que é a... Eu não lembro, acho que foi o Aquiles que falou em alguma aula, né? Que da alienação, que a esperança é uma alienação na espera, né? Você fica ali sempre esperando que em algum momento as coisas vão funcionar e você vai alcançar determinado lugar, né? Esse paraíso, esse depois, que a sua satisfação vai ser plena, mas na verdade você está se alienando nessa espera, né? Porque esse lugar, essa satisfação plena, essa ideia de paraíso, né? Como a gente conhece, não existe, assim, né? Não é real, vamos dizer assim, né? Não é possível. Eu acho que o problema é esse, né? E como eu reitero aqui a frase, né? A fé sem Sim. obras é morta. Então, tipo assim, eu não posso só esperar que as coisas caiam do céu, né? Literalmente, se a gente pensar na religião. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Para que as coisas aconteçam. E quando ele fala sobre essa história de que essa história dessa satisfação que não acontece mais tão plenamente, implica que a gente precisa imobilizar esse mundo, né? Para que as coisas aconteçam, acho que fala muito disso. De que a gente pode sim ter fé, pode sim ter religião, não tem problema nenhum, mas a gente não pode viver nessa espera, né? Viver nessa... Inclusive, é uma coisa que eu já vi também falando sobre... que uma coisa que eu acho interessante de pensar uma psicanálise é essa história que a gente não pode viver nem tanto no futuro, nem tanto no passado. Então, assim, se a gente vive só esperando, a gente está sempre esperando que a gente vai viver em algum momento do futuro. E se eu estou o tempo inteiro remoendo o que passou, eu estou ali também preso ao passado e eu deixo de viver, né? Então, assim, a gente nem pode estar preso a uma esperança de um futuro que vai chegar e nem preso a um passado. Então, e aí fala desse equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio. Então, tipo assim, a gente tem que estar aqui no presente um pouquinho também. Não pode estar só no futuro nem só no passado, né? Resumindo, a frase desse episódio é: tudo na vida é equilíbrio. Assim, né? E equilíbrio, eu acho que no sentido mais amplo do termo, né? Porque o que é Sim, equilíbrio para mim pode não ser equilíbrio para você, e às vezes para mim seja melhor que eu viva mais na confusão, loucura mesmo, e para outra pessoa já não. Então, acho que, né, tem isso. é É equilíbrio no sempre sentido de que a gente não vai investir só numa coisa. O nosso investimento não vai ser nem só na espera, nem só de olhar para o passado. É como a gente pode pegar essa nossa energia aqui, de vida, e ir jogando para... Assim, quanto mais você joga a sua energia de vida para coisas diferentes, mais chances você tem de ter um equilíbrio, né?
Então, esse equilíbrio é nesse sentido, é da gente não se ancorar em uma única coisa, seja na espera, seja no passado, seja só na religião, seja só na ciência também. É Não se isso, fixar. isso, a gente tem uma vida mais plástica, né, mais elástica, que a gente vai conseguir aí mobilizar essas energias de uma forma interessante. E aí, interessante cada um vai pensar aí o que é interessante para você, né? Bom, então acho que é isso que a gente tinha para conversar, né? Um pouco sobre esse texto. Tu tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu queria só agradecer a quem está assistindo, participando. Hoje foi uma salada mista, né? Mas eu gostei. Acho que é isso. A gente também Mas está o aqui para texto era bem salada mista, né? Sim, são a gente vários, também a gente está aqui também para bagunçar um pouco as coisas, não é só para esclarecer não, né? com certeza. Nem só de respostas vive o homem. Na verdade, Sim, mais de perguntas do que de respostas. sim, Então é sim. isso, gente. A gente fica por aqui com mais um episódio do Que Diabo é Isso, Freud, né? Até o próximo vídeo. Então, se você gostou, compartilhe com seus colegas que também se interessem pelo assunto. E agradecer a todo mundo que está assistindo e